Você é uma pessoa super protetora? Tome cuidado, porque esse comportamento, esse sentimento pode destruir outras pessoas. E além de destruir outras pessoas, você pode destruir a si mesmo a partir do momento que você tomar consciência. No título do vídeo, eu vou deixar escrito lá, falando um pouco sobre o estrago deste comportamento que ele pode causar na vida das outras pessoas. E vai estar aí também incluindo, né, nessa história, nesse diálogo, nessa fala minha aqui, eu vou falar também do sentimento de culpa. Antes, né, de você entender tudo, antes de eu falar a respeito do superprotetor, o, o qual esse comportamento é nocivo para as outras pessoas e para a própria pessoa, eu quero contar uma história, que através dessa história, dessa experiência qual eu tive, para você entender o quão é perigoso, é destrutivo esse comportamento de pessoas que são super protetoras. Eu quero começar primeiro que eu sou o irmão mais velho de 5 irmãos. No passado, quando criança, meu pai, né, por não ter outro caminho, ele foi obrigado a me deixar a cuidar de 5 irmãos. Por quê? Porque na época minha mãe adoeceu, minha mãe de repente começou a apresentar comportamentos esquizofrênicos, vamos ser realistas, né? E minha mãe precisou ser internada. E quando ela precisou ser internada naquela época, ela foi internada todos os anos. Ela ficou durante quase 10 anos sendo internada e eu ficando ali. Eu tinha na época 6, 7, 8 anos de idade para cuidar desses irmãos. E eu lembro, né, com toda nitidez, o quão eu era super protetor aos irmãos. E não era o meu pai que era super protetor. Não era minha mãe que era super protetora. Embora minha mãe tinha, né, diagnóstico de esquizofrenia, sofria com esse transtorno, sofreu a vida inteira, lutou a vida inteira com esse transtorno, eu nunca percebi, nunca notei nela um comportamento super protetor. No meu pai também não notei, pelo contrário, meu pai não era nem um pouco super protetor. Eu penso que por conta de meu pai me deixar naquela época, eu acabei sendo incumbido, né, de cuidar dos irmãos e me senti na obrigação de cuidar dos irmãos. Do meu jeito, né? É óbvio que não foi o jeito certo, foi totalmente disfuncional o meu comportamento, mas eu lembro que na época eu era uma pessoa super protetora com os irmãos. Né? E hoje eu entendo que a pessoa superprotetora é aquela pessoa que fica cuidando das outras, tendo aquelas pessoas como uma taça, né? Uma taça de cristal, né? Que é tipo, não pode deixar ela fazer nada, que pode acontecer alguma coisa e deixa que eu faço. Né? É melhor você não fazer, deixa que eu faço. Se você pesquisar, você vai entender melhor. Eu não vou conseguir explicar para você muitos detalhes de como é uma pessoa superprotetora. Vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa superprotetora. Esse é um exemplo, superprotetora que você fica o tempo inteiro querendo corrigir a pessoa, querendo um cuidadinho com ela. E não deixa ela enfrentar a vida. Outro exemplo de superprotetor, que eu já tirei isso na internet, que se você pesquisar você pode encontrar, é a respeito de uma borboleta que quando ela, antes de ser borboleta, ela está, é uma coisinha que está ali dentro de um casulo, né? Que passa um período longo tentando sair daquele casulo.
né? Luta daqui, se machuca, quebra a cara, aí depois ela consegue sair. Ela sai, de repente se transforma numa borboleta e aí sai voando. Só que, né, se você pesquisar, você vai perceber que lá eles falam que fizeram um teste para tirar essa borboleta, essa coisinha de dentro do casulo. Eles cortaram o casulo para esse ser não sair, não se sacrificar para sair. E cortaram, então ele saiu fácil, não teve dificuldade, não teve que brigar, né, não teve que confrontar com nada para poder sair dali. E quando esse ser saiu de dentro do casulo, já transformando em borboleta, a hora que foi querer voar, não conseguiu voar e acabou morrendo. E assim é a forma como muitos de nós tratamos os nossos filhos, né? Os nossos entes queridos, principalmente se você é pai ou mãe, você é um cuidador. Fique atento nessas palavras que eu vou te falar, que isso não serve só para criança, mas serve para pessoas adultas. Outro exemplo aqui já é uma experiência a qual eu tive e demorou um tempo para eu tomar consciência disso. Depois já de adulto, uma certa idade, já com 30 e poucos anos, a minha mãe, né, como eu disse, ela sofria de transtorno de esquizofrenia, então ela necessitava que os filhos cuidassem dela. E por a minha irmã, né, ser mulher e ter mais disposição na época, ela acabou ficando, após meu pai ter falecido, ela acabou tendo que ficar, foi incumbida, né, de cuidar da minha mãe. Ficou lá na casa dela, inclusive ela é casada hoje, na época já era casada, então a minha mãe ficou lá para ela cuidar da minha mãe. E ela tratava a minha mãe como uma pessoa adulta, grande e responsável, né? Ela exigia da minha mãe, pedia que a minha mãe fizesse isso, ela sempre mantinha a minha mãe ocupada, né? Ela era categórica, ela era rígida, é claro que não foi perfeita, mas ela estava agindo corretamente no meu ponto de vista, porque na época ela pedia que a minha mãe fizesse algo dentro da casa, na limpeza, ajudasse, né, nos afazeres dentro de casa, e minha mãe observei na época que minha mãe era forte, animada, embora tivesse os seus transtornos, tomasse seu remédio, mas ela estava sempre na ativa ali, né? Ela mostrava vida, ela esbanjava, ela era forte, uma pessoa forte e animada, né? Ela dava o jeito dela e se virava. E por conta de eu, na época, aí entra a questão, né, do sentimento de culpa, salvo engano eu falei no começo, o sentimento de culpa, por conta de eu, na época, tomar consciência de muitas coisas que eu fiz, inclusive para o meu pai no passado, e eu tomei consciência, eu comecei a me sentir culpado por conta, né, de muita coisa que eu, né, acabei fazendo inconscientemente para minha mãe. Então, por sentimento de culpa, eu comecei a questionar a maneira como a minha irmã estava tratando a minha mãe. Eu comecei a questionar e comecei a interferir, né, isso inconscientemente. Né? Eu estava consciente do meu sentimento, da minha culpa, né, e eu estava me sentindo tão culpado que eu me sentia na obrigação de cuidar da minha mãe como uma taça de cristal. E foi aí que começou tudo, né? Então eu ficava questionando a maneira como a minha irmã tratava a minha mãe, tudo que ela fazia, né, que ela pedia para minha mãe fazer, eu questionava, eu implicava com a minha irmã, e acabei que, né, não demorou muito, a minha mãe começou a adoecer, né, porque eu comecei a tratar minha mãe como uma incapaz mesmo, como uma coitadinha mesmo. E foi aí que a minha mãe foi perdendo a força, né, o vigor, a vontade de viver, a vontade de reagir, de agir. E a minha mãe começou a ficar mais dependente de mim, principalmente. Eu, na época, não moro e não morava junto com a minha irmã.
Então, era 24 horas minha mãe me procurando porque ela queria a minha presença, nem que fosse para ficar perto de mim, né? De tanto super protetor que eu fui com a minha mãe. E a minha mãe acabou adoecendo e faleceu antes do tempo. Tudo isso eu agi por conta do sentimento de culpa. Sentimento de culpa, eu acabei questionando, né, implicando com a maneira como minha irmã cuidava da minha mãe, né, embora não fosse o jeito correto, perfeito, mas era um bem melhor do que ser super protetor. Ou seja, minha irmã não era super protetora, ela cuidava da minha mãe com firmeza, com segurança, e eu já não. Eu entrei, comecei a questionar, comecei a colocar um outro modo de cuidar. E foi aí que a minha mãe foi perdendo a força, foi emagrecendo e foi perdendo até o gosto pela vida, né? Porque eu fui tirando dela o poder, a força que ela tinha de agir. Então você compara isso à questão da borboleta, né? No caso eu fui lá e facilitei as coisas para minha mãe. Então esse vídeo serve para você entender que a gente não deve facilitar as coisas para as outras pessoas, né? Não digo que a gente deve ser ruim, maltratar as pessoas, algo que eu não fui, que eu maltratava, que eu era irritado, uma pessoa irritada, nervosa, né? E eu exigia perfeição das pessoas, eu não deixava elas viverem. E por conta disso, minha mãe acabou falecendo, né? Foi a óbito mais cedo. Ela perdeu o poder, né? Ela perdeu ela perdeu a direção, né? A rédea da própria vida. Eu acabei tomando a rédea da vida dela e querendo cuidar dela. Assim eu agi também com os irmãos quando pequeno e durante muito tempo depois de adulto. Agora há pouco tempo, né, alguns anos para cá, né, eu começou a enraizar melhor na minha cabeça, porque isso foi enraizado na minha cabeça. Eu não me lembro, né, do meu pai ser uma pessoa superprotetora, mas deve ter sido alguém do passado. Não lembro da minha mãe ter sido superprotetora comigo, mas eu sei que eu acabei me tornando uma pessoa superprotetora desde pequeno. E isso é uma doença, né? Demorou para me entender, e quando eu fui entendendo, mesmo eu entendendo, ainda demorou, né? Agora, há poucos dias que eu estou tomando mais consciência disso, né? Da gente ficar preocupado, né, com a vida do outro. E por conta disso, a gente ficar ali querendo cuidar, querendo dirigir, né? Empatando que o outro haja, né? Tirando dele a sua autonomia. E assim acontece muito na saúde mental, né? Assim como eu fui uma pessoa doente mental, que tratava as pessoas como incapazes, né? E acabei adoecendo mais elas ainda, existem muitas instituições, muitos profissionais, entre aspas, não estou generalizando, que hoje, depois de muito estudo, eu sei que tem muitas pessoas, né, que já sabem disso, que estão com boas intenções e não agem desta forma. Mas eu acabei passando por pseudos profissionais, os quais também me tratava como um coitadinho, né? Mas por conta de eu buscar informação, buscar entendimento, ler bastante, eu fui sendo uma pessoa mais autônoma, né? Começando a caminhar com as minhas próprias pernas. E eu acredito, né, que eu também fui tratado com esse comportamento, né? Não sei, eu não me lembro, né? Mas eu fui tratado também como uma pessoa incapaz. E isso vai passando de geração em geração. Então, o perigo que é que as pessoas, é o perigo das pessoas agir dessa forma, né, com aquele cuidado. Você pode ter exemplos de muitas pessoas, até vou dar um exemplo aqui, de há pouco tempo atrás, não muito, mas de, às vezes, meu irmão não mora aqui,
Mas às vezes ele estava aqui no final de semana e ele ia embora para casa dele de carro, então a gente ficava ligando para saber como é que a pessoa tá, se chegou bem. E isso acontece muito. Isso, ao meu modo de ver, é um comportamento super protetor, né? Até parece que a pessoa não é adulta e ela não sabe dar conta. Então a gente acaba transmitindo esse sentimento, o qual a gente olha para essas pessoas como incapazes, como criança, né? E aí essa energia negativa acaba enraizando, é uma energia negativa que a gente transmite para a pessoa. Ou seja, a gente cria uma pessoa dependente, né, por nossa conta mesmo. A gente não dá o crédito para as pessoas serem capazes. E como eu disse, né, muitos profissionais, eu passei por pseudos profissionais, os quais me, é, me colocaram numa posição de coitadinho, né? Eu passava por psicólogo, inclusive o próprio psicólogo, por falta de entendimento da parte dele, hoje eu vejo que ele é uma pessoa até boa, aparentemente, né? Mas por falta de entendimento da parte dele, ele sempre me falava que a esquizofrenia não tinha cura, né? Que o meu fim era viver esquizofrênico até o final da vida e que eu deveria estar tomando remédio para poder aí se manter equilibrado. Então, se eu fosse depender, né, das palavras desse psicólogo e dos psiquiatras, quais nem todos, claro, mas se eu fosse pela conversa deles, eu também, né, estava aí me sentindo um coitadinho. Então, por conta de eu estar me sentindo um coitadinho, uma vítima, eu tinha um olhar para com os meus, né, entes queridos também como uns coitadinhos indefesos, incapazes de lidar com a própria vida. Então, essa questão de superprotetor, a gente transmite para as pessoas. Tá? Se você é um pai, um cuidador, uma mãe, né? Se você tem um sentimento, né? Se você tem aquele cuidado, você vive preocupado, né? Você não fica em paz, você fica amarrado emocionalmente naquela pessoa e não vê ela como um ser independente, com autonomia, né? Que ela precisa também, assim como aquele bichinho lá no casulo, ele precisa ter as suas dificuldades para poder se descobrir, né? É tipo quando você vai carpir um quintal, uma enxada, por exemplo, e as suas mãos ainda estão virgem, né? Está ali fininha a sua mão, e aí você está lá carpindo, dá bolha na mão, né? Mas só que depois você vai acostumando, né? Vai engrossando a mão e aí depois não dói mais, não dá mais bolha, a mão fica grossa. Assim é o cérebro do ser humano, né? Hoje eu entendo isso com clareza. Ou assim é o cérebro do ser humano. Ele precisa ter as suas dificuldades para poder descobrir, né? Para ele com a própria luta dele, né, poder se defender. E por conta de muitas pessoas serem super protetoras com os seus menores, ela tira a individualidade da pessoa, tira a, ela tira a força, né? Ela tira a força da pessoa de aprender a lidar com situações difíceis. Então, meu amigo, minha amiga, é hoje que eu venho falar isso, e eu quero falar um pouco mais a respeito do sentimento de culpa. O sentimento de culpa nos leva a prejudicar pessoas, nos prejudicar, né? Hoje eu entendo, né? Hoje eu me perdoo. Não é uma tarefa fácil, porque o sentimento de culpa é tipo uma depressão, né, que ela está enraizada em você. Só o entendimento, o conhecimento pode nos libertar disso, né? Por que que eu, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei me sentindo culpado?
E a gente se sentindo culpado, a gente acaba abrindo espaço para pessoas aproveitadoras, né? Quando a gente se sente culpado, a gente se sente muito moroso com as pessoas, e quer ajudar as pessoas em tudo, né? A gente não deixa elas sofrerem, elas precisam ter a experiência das coisas para poder, né, aprender com aquilo. Porque se ela não tiver a experiência, fica escuro, ou seja, aquilo ela não viu, ela não sentiu aquilo, ela desconhece aquilo. Então, como que ela vai se defender de algo que ela não calejou primeiro, não conheceu, não experimentou? Ah, então fica aí a dica para você, né, que sofreu com isso ou sofre, né, ou está passando por isso. E às vezes eu, como fui uma pessoa muito irritadiça, né, muito nervosa, perdi o controle emocional em dois palitos, então eu acabei prejudicando muita gente. E depois que eu tomei consciência, eu notei o quanto eu fui prejudicado com isso, porque atrasou o meu desenvolvimento, né? Hoje eu vejo que eu não tenho a quem atribuir essa culpa. Eu já atribuí essa culpa lá atrás para o meu pai e me pesou, me custou muito caro, né? Depois que eu tomei consciência. Então não tem como a gente atribuir culpa a ninguém daquilo que a gente é ou daquilo que a gente passou, porque essas pessoas que prejudicaram, né, ou prejudicam a gente, elas não estão tendo consciência. O mais fácil, o mais certo da gente fazer é se afastar de alguém que está prejudicando a gente. Só que, como muitas pessoas estão presas emocionalmente, elas não conseguem se afastar, né? Justamente porque estão presas emocionalmente. E aí cabe a quem, né, soltar, libertar essas pessoas. Cabe a quem toma consciência. Então esse vídeo justamente é para isso, para que você tome consciência do peso que é a gente ser uma pessoa super protetora, porque pelo que eu entendo a pessoa super protetora é aquela que ela se preocupa em demasia, né, com o comportamento do outro, né, ela quer corrigir a outra a todo momento, ela não quer deixar a outra experimentar a dor, né, ela não quer deixar a outra manifestar o seu ser, se expressar, né, ela carrega a dor do outro, ela se dói pela outra em tudo. E aí acaba a outra não sendo ela, né? E aí tudo que ela deveria estar sentindo, né, e resolvendo, você está sentindo e querendo resolver para ela, aonde você tira a autonomia dela e não deixa ela se desenvolver, tá? Então esse vídeo vem para isso, para despertar a sua consciência. E mais uma vez dizendo, sentimento de culpa é para quem ainda não tem conhecimento e entendimento, né? Porque o sentimento de culpa é para quem ainda não entendeu e não consegue se perdoar. Eu demorou um tempo para me entender e perdoar a partir do momento que eu tomei consciência que eu sou sequência, né? Os meus sentimentos, os meus comportamentos, era sequência de um passado, de pessoas que transmitiram essa energia para mim, né? Quando eu tomei consciência disso, então eu observei que eu não era culpado, né? E aí eu fui me libertando desse pecado. E assim é você, né? Se você está se sentindo culpado por alguma coisa, com certeza você não fez de propósito, né? Não fez porque quis, você fez por impulso, você fez por conta de uma transferência do passado, né? Você foi incumbido, na verdade não é incumbido, você transmite, você está transmitindo aquilo que você recebeu. E é tão automática essa transmissão que nem você percebe, né? Eu, por exemplo, eu fazia o que eu fazia para os outros sem tomar consciência.
O ruim é quando a gente toma consciência, aí vem o sentimento de culpa. Mas uma vez você sabendo que, né, essa ação sua não foi culpa sua, né, que também não foi culpa do outro, porque o outro também transmitiu para você aquilo que ele passou, né, que ele recebeu. Então, o sentimento de culpa não é nada mais, nada menos do que isso, né? É falta de consciência. E para você tomar consciência, você precisa de entendimento. Então, está aí o entendimento que você pode, né, acolher, né, e colocar em prática, tá, na sua vida e não se sentir mais culpado, tá? Ficar tratando o seu filho como um coitadinho, porque eu acho que o único momento, o único período que a gente deve tratar o filho como um indefeso é quando ele é nenenzinho, criança, né? Depois que ele superou já os 5 anos, 4 anos, que ele superou isso, a gente já deve tratar ele já um pouco mais, jogar um pouco mais de responsabilidade para ele experimentando a dor, tipo a enxada, né? Tipo o casulo, tipo as mãos calejadas. Conforme ele vai tendo dificuldade, mais ele vai abrindo a mente, né? Mais ele vai arrumando soluções. E é preciso que ele, né, arrume essas soluções. A gente está ali do lado só para dar um suporte para ele naquilo que ele necessitar, né? Mas a gente não pode querer fazer para ele as coisas. É ele que precisa resolver a situação, tá bom? Então, fica aí para você esse vídeo. Se foi relevante para você, dê aquele like, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.